Olá, meus alunos. Fiz um resumo de Sociologia número 1 da segunda unidade, né? Do bloco de atividades remotas, do programa Educa em Casa, da Rede Municipal de Simões Filho. E na primeira e segunda semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a política e Estado. Então, vamos começar aqui, né? Política e Estado. No Brasil, a ampliação da participação política, ele é um processo recente. Os detentores do poder, a serviço de uma minoria, por muito tempo, mantiveram a maioria da população fora do processo eleitoral. E aí, quando falamos de política, podemos citar dois tipos de político. O político por vocação e o político por profissão. Então, vamos ver qual é a diferença entre esses dois políticos. O político por vocação, ele vê em sua função a possibilidade de ser útil e ajudar a sociedade como um todo. E por isso o faz amar a sua profissão, a sua função. Já o político por profissão, ele se envolve nessa profissão apenas por ver nela a possibilidade de se dar bem. O sentido político do termo Estado está relacionado mais especificamente ao governo, né? E aí a gente observa que os poderes, né, que compõem o Estado brasileiro são o executivo, que faz executar as leis, o legislativo, que elabora as leis, e o judiciário, que faz cumprir, né, essas leis. E de acordo com o pensamento liberal, o Estado não deve intervir nas atividades econômicas. Aí, quando a gente fala dessa questão de política e Estado, a gente entra em um ponto também muito importante, que é a questão da cidadania. O que é a cidadania, né? É o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. E aí podemos citar, né, Marx e Weber, que foram teóricos da sociologia, que descreveram o funcionamento da sociedade de forma distinta. Com relação às teorias sobre o Estado, podemos concluir que os dois teóricos, né, Marx e Weber, eles consideram que o Estado ele exerce um processo de dominação sobre a sociedade. E a definição de Estado mais próxima à de Marx é instituição de sustentação ideológica e legal da classe burguesa, ou seja, da classe dominante. Na terceira e quarta semana, vamos falar um pouquinho sobre os movimentos sociais, né? Já que estamos nessa questão de político, né? Política e Estado, vamos falar também um pouquinho sobre esses movimentos sociais, que são ações de determinados grupos sociais com objetivos de mudanças sociais radicais ou reformistas. Os movimentos sociais, eles contribuem para o processo de construção democrático
Por quê? Porque pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Ainda sobre os movimentos sociais, eles são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam, né? Ou lutam, né? Ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e cobrar os seus direitos. E qual seria, né, o papel dos movimentos sociais perante a sociedade? Então, o papel dos movimentos sociais é o de participação popular na composição das políticas públicas e na consolidação da democracia. Muito importante isso aí, né? E aí, só para nós finalizarmos esse tema sobre os movimentos sociais, eu gostaria de dizer que a melhor definição de movimento social é uma forma de organização da sociedade civil formada por ações coletivas, onde os indivíduos têm como objetivo alcançar mudanças sociais através do debate político dentro de um determinado contexto na sociedade. Isso sim é a melhor definição de movimento social. Bem, como falamos de política e Estado, cidadania e movimentos sociais, vamos fechar a quinta semana, certo? Falando sobre as políticas públicas. Né? A política pública, ela é um sistema de ações sociais que compreende um esforço da sociedade, principalmente das instituições, para garantir de forma permanente os direitos de cidadania a todos, fundamentalmente os mais necessitados que estão na zona de pobreza e esquecido, né, pelos políticos. A escola é uma instituição cujo papel na sociedade é de responsabilizar-se pela educação formal dos cidadãos, se posicionando como um dos agentes em condições de contribuir para a transformação. E para finalizar, né, esse tema de políticas públicas, eu também poderia dizer que a melhor definição de políticas públicas são o conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, corresponde a direitos assegurados na Constituição. Bem, meus alunos, eu espero que esse resumo, né, ajudem vocês ainda mais a responder
esse bloco de atividades, certo? Tudo isso aqui que eu falei está no bloco de atividades e mais algumas coisas que eu expliquei com as minhas palavras, certo? Então, desejo a todos vocês um bom trabalho, bom estudo e até uma próxima.